Olá, aprendizes do Evangelho. Dia de comentar o capítulo 34 do livro Nosso Lar e o título é Os Recém-Chegados do Umbral. Mas a gente vai ver que o principal tópico do capítulo é uma conversa que o André resolveu ter com uma das recém-chegadas e a gente vai ver que não foi, assim, um momento muito feliz. Mas a gente vai aproveitar para aprender com isso da mesma forma que ele aprendeu na época em que isso ocorreu. Primeiro ele comenta que assim que a caravana chegou, todo mundo fez maior movimentação solidária, né, para ajudar, tanto o pessoal que já estava nas câmaras como os próprios samaritanos, e todo mundo com muito amor fraternal no acolhimento. E os enfermos, os que chegavam, alguns apresentavam, né, humildade, resignação, e por outro lado, tinham aqueles que reclamavam em voz alta, né, que ficavam bradando impropérios, como se dizia antigamente. E aí, em determinado momento, uma senhora estava descendo do carro lá e reclamou que estava com dificuldade. Então, tenha piedade, meu filho, me ajuda aqui, pelo amor de Deus, a descer. E o André, todo interessado, foi lá ajudar. E a mulher já aproveitou para fazer um comentário, né? Cruzes credo, graças à providência divina eu me afastei daquele purgatório. Ai, malditos demônios me torturavam lá, que inferno. Mas os anjos do Senhor sempre chegaram. O André, pela primeira vez, não conseguiu conter os ímpetos de curiosidade. E assim como ele fazia na Terra, de fazer uma abordagem fraternal, né? Um começo de conversa, ele respondeu perguntar: Nossa, vem assim de tão longe? Veja que o que foi o gatilho para ele ter essa curiosidade aguçada foi a mulher ter citado purgatório, inferno, porque ele nunca tinha ouvido isso antes e especificamente essa mulher parecia para ele uma pessoa normal, ajuizada, sabe? Não pareciam como aqueles que chegam doentes, que chegam gritando, os casos que a gente já viu anteriormente, né? Por exemplo, do cara que estava assustado e foi ver o próprio cadáver dele que o assombrava, ou então o que estava lá ligado com a herança, né? Que também sofreu eutanásia. Não, era uma mulher aparentemente comum que fazia referência ao purgatório que ele já conhecia lá da Terra, né? Agora, depois que ele desencarnou, purgatório, inferno, ele já entendeu o que era o umbral e a gente entendeu um pouquinho junto com ele. Mas essa referência da mulher fez ele indevidamente, apesar dos conselhos da dona Laura de não procurar, não ser deixar levado pela curiosidade, ele resolveu se achegar, né, para fazer uma conversa com essa mulher. E a mulher que percebeu o interesse dele na conversa já começou, de grande distância. Fui na terra, meu filho, mulher de muitos bons costumes. Fiz muita caridade, rezei incessantemente como sincera devota. Mas quem pode com as artes de Satanás? Ao sair do mundo, vi-me cercada de seres monstruosos que me arrebataram em verdadeiro torvelinho. A princípio, implorei proteção dos arcanjos celestes, só que os espíritos diabólicos conservaram ela presa, enclausurada. Mas eu não perdi a esperança de ser libertada de um momento para o outro. Por quê? Atenção ao motivo. Porque deixei uns dinheiros para a celebração de missas mensais por meu descanso. E aí a gente começa a perceber as falsas interpretações, ou melhor, a confusão, né, de religiosidade com espiritualidade, principalmente em tempos mais antigos. Então, por isso que a gente fica tão satisfeito, né, com a vinda do Espiritismo, né, que a gente diz que é o Consolador prometido, justamente por mastigar mais essas informações, retomar o cristianismo primitivo e desmistificar muitas das coisas que a gente acabou deturpando ao longo da trajetória do cristianismo. E não é um problema das religiões, é um problema dos homens, que colocam os seus interesses pessoais acima dos interesses divinos, né, que são ditados aqui pelo fundo da nossa consciência. Então, esse foi o problema ao longo do tempo. Sempre os nossos interesses pessoais, deturpando os nossos verdadeiros, que deveriam ser nossos verdadeiros interesses espirituais. E aí, o André, ao invés de cessar por aí e deixar acreditar no que a mulher falou, não. Atendendo ao impulso vicioso de perseguir assuntos que nada tinham a ver com ele, isso nas palavras dele mesmo, ele insistiu. Nossa, como são interessantes suas observações. E a senhora não procurou saber por que você ficou esse tempo todo nesses lugares, né, nessas paragens ruins? E ela,
Absolutamente não. Como eu te disse, enquanto eu estive na Terra, fiz o possível para ser uma boa religiosa. Aí ela começa a uma descrição que faz a gente, mais uma vez, perceber que a morte não nos torna santos e também não nos torna imediatamente lúcidos a respeito do que a gente fez de bom ou do que a gente fez de ruim. Muitos espíritos, mesmo passando por sofrimentos ao desencarnar, não se tocam, não percebem o que estavam fazendo, o que estava ou não em desacordo com as leis divinas, e se isso não ficou claro até agora, a hora é agora de a gente realmente perceber isso. Ela continua comentando: sabe o senhor que ninguém está livre de pecar? E aí ela começa a descrever, e eu não vou nem me dar o trabalho aqui de citar as especificidades, porque a gente já conhece. Ela era uma senhora que tinha escravos. E ela considerava que tratava os escravos bem, mas de vez em quando tinha que aplicar disciplinas, né? Então, às vezes os escravos eram mortos nos troncos, às vezes tinha que vender os filhos de algumas das escravas. Tudo isso, dizia ela, né? Era necessário. Nessas ocasiões, sentia-me morder a consciência, retomando para a fala dela aqui no livro, mas confessava-me todos os meses, quando o padre ia lá na fazenda. E aí, depois da comunhão, depois de tomar a hóstia, ela estava novamente em dia com todos os deveres dela para com o mundo e para com Deus. Veja onde é que chega a nossa falta de senso do que é certo e do que é errado, e ainda mais condizente, achando que está condizente com o que a religião diz que é o correto. E quando o André ouviu isso, aí ele já se assustou, né? Ele se escandalizou com a situação da senhora estar falando um negócio daquele e resolveu doutrinar a mulher. Falou: não, minha irmã, então essa paz espiritual que você está falando, que você tinha na Terra, ela é falsa. Os escravos eram igualmente nossos irmãos. Perante o Pai Eterno, os filhos dos servos são iguais aos dos senhores. Já fez a mulher ficar irritada e falou: de jeito nenhum, escravo é escravo. Se não fosse assim, a religião nos ensinaria ao contrário. Olha o nível da cegueira. Pois se havia cativos na casa dos bispos, quanto mais em nossas fazendas. Quem queria plantar e blá blá blá, também não vou continuar o blá 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 dela, se vocês tiverem curiosidade em saber essas sem noçãozices, né, que a mulher fala, que a gente sabe que era extremamente comum há pouquíssimo tempo atrás, deem uma conferidinha no livro. Ela ainda fala que acha que teve a morte até acelerada, porque ela estava doente, e aí quando foram visitar, contaram, né, da libertação dos escravos que estava se iniciando, e ela achou aquilo um absurdo, e ela acha que aquilo até fez ela piorar e levar ela à morte. E o que aconteceu quando ela desencarnou? Ela disse: parece que os demônios são também africanos e viviam à espreita, porque assim que ela desencarnou, eles já estavam ali para pegar ela, prender, e ela disse: sendo eu obrigada a sofrer-lhes a presença até hoje. Traduzindo o que aconteceu, alguns dos escravos, né, que foram torturados por ela, não perdoaram, né, que é o caso de muitos também. Muitos espíritos têm capacidade de perdoar quando passam por situações muito difíceis assim e continuam sua caminhada. Alguns não perdoam e se tornam obsessores. Então ela tinha provavelmente uma leva de obsessores ao redor, só esperando ela se desacoplar da carne para, infelizmente, fazer com ela o que eles sofreram também. Então por isso ela fala aí que ficou anos em sofrimento. Vejam que nada é por acaso, né? Não é que Deus permite o sofrimento. Assim como essa mulher teve o livre-arbítrio, né, de fazer irmãos sofrerem, ela criou essa conexão com eles, energeticamente, ela, depois de desencarnar, não tinha nenhuma proteção. Então, eles acabaram também, infelizmente, exercendo o livre-arbítrio de também maltratarem ela. E como é que isso acaba? Só com amor. Por isso que a reencarnação a gente diz que é uma bênção muito grande, porque uma senhora de escravos, branca, rica, pode na próxima encarnação vir também como escrava e sentir na pele o que ela fez anteriormente os outros sofrerem. Lembrando que isso não é uma regra, que aí vão falar assim, mas agora não existe mais escravidão, então a pessoa tem que nascer num lugar onde ela sofre preconceito.
Não existe essa regra. Por favor, não tomemos nenhum fato, nenhum caso, porque tem muitos romances, né, espíritas que contam esses casos de reencarnação. A gente sabe, inclusive, do Emmanuel, né, que o Emmanuel é, foi o Publio Lentulus há 2000 anos, e no outro livro ele vem como escravo Nestório. Era um contexto diferente, né? Não era a escravidão dos negros, era uma escravidão mais antiga lá de Roma, mas tem o exemplo de vir como senhor e depois vir como escravo, vir como submisso. Não é um caso específico, não tomemos um exemplo como verdade, cada caso é um caso, mas é um exemplo interessante para a gente entender como é que a lei atua, tá? Então não é Deus que castiga, nós é que entramos aí nesse emaranhado de confusões e precisamos de alguma forma resolver as nossas confusões, pelo amor ou pela dor. E pelo jeito essa mulher aí, mesmo sofrendo um tempão no umbral, ainda não despertou. Não sabemos por que chegou a hora, né, dela ser resgatada. Talvez ela já tenha pelo menos se libertado um pouco desse vínculo que ela teve, né, desse vínculo energético que permitiu que ela passasse por esse sofrimento. De repente, até os torturadores dela já tinham se cansado daquilo, tinham percebido que aquele não era um caminho e tenham sido acolhidos, e por isso ela foi libertada. Existem muitos casos assim interessantes para a gente também. Por fim, o André perguntou: e quando você veio? Tipo assim, quanto tempo tem que ela desencarnou, né? E ela falou: em maio de 1888. Fazendo umas continhas rápidas do contexto do livro, que eles estavam falando do início da Segunda Guerra Mundial, essa mulher estava há 50 anos no umbral, em sofrimento. 50 anos, e depois de 50 anos passando por isso, ela ainda tem essa mentalidade. Então, que fique aí um alerta muito grande para a gente, tanto para nós, né? Primeiro para nós, porque as nossas orelhas aqui são as mais próximas, mas que a gente também compreenda a mente dos nossos irmãos, que a gente haja com muito carinho para aos poucos ir despertando consciências. Essa também é uma das finalidades do Espiritismo, né? Despertar as nossas consciências. Bom, o André, assustado, né? A mulher ainda chegou a falar depois: ah, eu passei por isso tudo, mas deve ser porque os meus sobrinhos esqueceram lá de pagar as missas, mas eu deixei isso em testamento. E o André ainda ia tentar doutrinar mais a mulher, né? Tentando falar sobre novas ideias de fraternidade e fé, e aí veio a Narcisa interromper esse momento que nem era para ter começado e deu um puxão de orelha nele muito carinhoso. André, meu amigo, você esqueceu que a gente está providenciando alívio a doentes e perturbados? Que proveito você tira de ficar fazendo essas perguntas? Que proveito você tira dessas informações? Os dementes falam de maneira incessante, e quem os ouve gastando interesse espiritual pode não estar menos louco. Hein? Apesar de ter sido intenso, ele diz que as palavras foram ditas com tanta bondade que ele até corou de vergonha e não conseguiu nem responder. E ela seguiu em frente, né? Porque o objetivo não é humilhar, o objetivo não é dar um puxão de orelha explícito, é um puxão de orelha carinhoso para realmente ele aprender. E ela fala: não se impressione, atendamos aos irmãos perturbados e não ficar conversando com eles para tentar adquirir informação e ainda mais tentar doutrinar naquela hora. E a mulher, ouvindo isso, perguntou para Narcisa: ah, mas você acha que eu faço parte desse número aí? Tipo assim, dos que estão dementados? Olha a Narcisa dando um exemplo de como ele deveria ter feito. Não, minha amiga, não digo isso. Creio, porém, que deve estar muito cansada. Seu esforço purgatorial foi muito longo. E a mulher: justamente, você não imagina o que eu sofri torturada por aqueles demônios. E antes que a mulher continuasse a história, continuasse a contar a ladainha dela, a Narcisa falou com a mulher. E para o André também aprender, né? Não comente o mal. Já sei tudo o que lhe ocorreu de amargo e doloroso. Descanse. Eu vou atendê-la. Reforçando, para finalizar aqui, porque depois a Narcisa chamou um auxiliar para providenciar um leito para ela, e aqui acaba o capítulo. Deixo uma frase que também é do André Luiz, que está no livro Agenda Cristã, que eu gosto muito e que a minha mãe sempre falou ao longo da minha vida, e que ainda esforço-me por colocar em prática. O mal não merece comentário em tempo algum. Então, a gente comenta algumas partes, né? É preciso que a gente leia isso, é preciso que às vezes a gente leia sobre relatos de sofrimento, relatos de maldade, como acontecem nos livros, nos romances, né? Mas
simplesmente porque a gente precisa de fatos concretos para aprendizado. Agora, em geral, que a gente evite comentar o mal. O mal não merece o nosso comentário, o mal não merece o nosso dispêndio de energia. Essa mulher, ela precisava de atendimento, ela precisa de despertamento espiritual, que não vai acontecer com o André doutrinando ela assim que ela chega lá, achando ainda que tinha sido finalmente resgatada pelos anjos por causa das missas que ela pagou. Bom, foi uma conversa infeliz que o André teve, mas quem de nós não tem uns momentos assim de vacilo? O mais importante é aprender com eles. E nos encontramos para comentar um outro caso interessante que o André teve lá nas câmaras de retificação na próxima semana. Um abraço a todos vocês.